Olá, você que acompanha o Planeta Azul. Hoje nós estamos com o Major Palumbo, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Major, muito obrigado por estar aqui com a gente no Planeta Azul. Olá, Rodolfo Gamberini, é um prazer enorme estar com você e principalmente com os amigos do programa Planeta Azul, esse canal espetacular onde a gente discute temas importantíssimos do nosso cotidiano e com certeza os bombeiros estão inseridos nessa grande ação humana que a gente realiza no Estado e também para ajudar as pessoas. E como estão inseridos, hein, Major? Ultimamente só se fala de queimada. Por que está tendo tanto fogo no território brasileiro? Se a gente compara com os anos anteriores, nós temos muito mais incêndios de mata hoje, né? Olha, Gamberini, como o ciclo da natureza ele tende ali a criar sempre condições propícias para que você tenha, nessa época do ano, por causa da baixa umidade relativa do ar, ventos frios à noite, há um ressecamento da vegetação. E com isso basta ter uma ação humana. Não vejo como, trabalhando há 26 anos no Corpo de Bombeiros, realizando trabalhos também de combate a incêndios em vegetação. Quando a gente tem incêndios, a gente tem, infelizmente, a ação humana. A ação humana de atear fogo para fazer limpeza do terreno, a ação humana para que você tenha a aplicação de lixo em terreno baldio, e isso faz com que você tenha alguns dejetos, algumas partes do lixo, como metal, como um fundo de garrafa, que pode provocar uma ignição espontânea, e a queima propriamente de lixo. Há também as bitucas de cigarro e também os incêndios criminosos com finalidades de apropriação da terra, destruição do meio ambiente, finalidades habitacionais, e essas, infelizmente, também o que acontece é que o meio ambiente sofre, a cidade sofre, as pessoas que moram nessa região ficam com a saúde bem debilitada. O que a gente tem ouvido por parte do governo federal é que fogo sempre existe nessa época do ano, isso é normal. O senhor acha que essa explicação é razoável? O senhor acabou de dizer que todo incêndio tem um agente que provoca, que é o agente humano. O senhor acha essa explicação de que todo ano tem, então isso é normal, razoável? Olha, razoável não é, mas ela é uma verdade. Nós temos sempre, logo depois que acaba o verão, nós temos um período, ali o período que ele começa já a ter uma estiagem, ressecando materiais combustíveis, e quando a gente chega nessa época do ano, principalmente final de setembro, outubro, começo de novembro, a gente já tem início de chuva, mas a gente passa por uma condição onde essa vegetação ela apareceu ali ressecada, então você tem uma grande quantidade de material combustível. Então você imagina muitas partes de vegetação, folhas que caíram por causa do inverno, da estação do ano, e essas folhas manter ali um ressecamento. Então, ela está esperando, por causa da grande temperatura, da alta temperatura, a baixa umidade relativa do ar. Então, eu tenho oxigênio, eu tenho combustível. Para que a gente tenha fogo, somente falta uma fonte de calor. E essa fonte de calor, infelizmente, são as causas humanas. Então, isso faz com que você tenha uma grande quantidade de incêndios na época, mas eu vejo que há possibilidade, sim, da legislação ser mais incisiva, colocar ali penas muito duras para quem faz isso. Pegou alguém ateando fogo, esse é um crime muito sério, é grave, não há como controlar isso. Um incêndio começa uma região de mata e ele se estende por quilômetros. É difícil o controle, porque os bombeiros, por exemplo, nós temos que fazer um trabalho manual, um trabalho de apagar com abafadores, com bombas postais, às vezes com algum equipamento. Eles ficam longe da condição do caminhão, da quantidade de água o suficiente. Então, certamente é uma ocorrência difícil e ela pode ter sido evitada. Quando a gente vê reportagens sobre esses grandes incêndios que estão acontecendo nesta época, principalmente no Pantanal brasileiro, a gente vê algumas comparações com a operação dos bombeiros em outros países. Por exemplo, tem um avião lá no Canadá que transporta 10 vezes mais água que o avião brasileiro, consegue captar a água do lago durante o voo e ir direto para a área florestal. Os bombeiros brasileiros estão bem equipados? Ó, Gamberini, para as operações, quando a gente dá uma olhada fora do país, um tempo atrás, foram imagens que correram o mundo, foram como, por exemplo, incêndios em Portugal, no sul da Espanha,
por causa da grande massa de ar quente que vinha do deserto do Saara, atingindo ali a região sul da Europa. E também nos Estados Unidos, aquelas mansões na Califórnia, que nós ficamos todos boquiabertos. Não é possível o tamanho e a quantidade, um país que ele tem, um país de Uma primeiro riqueza mundo, com toda, né? diversos equipamentos, uma riqueza toda e casas ainda de pessoas muito influentes, elas sendo destruídas. Um incêndio em vegetação é muito difícil de ser controlado. Por isso que ele tem que ter uma prevenção, a gente tem que agir pela prevenção, como os bombeiros aqui em São Paulo fizeram com os incêndios na década de 70, 74, 72, edifício Joelma, 74, desculpa, 72 Andraus, 74 Joelma, 1981 o edifício Grande Avenida, e assim por diante. Nós temos já uma prevenção feita, porque os incêndios em São Paulo ele vem diminuindo por causa da legislação, por causa da cobrança de equipamentos, por causa da possibilidade de você estabelecer normas dentro das edificações. E por que a gente não faz isso também com o meio ambiente? Por que a gente não tem legislação que seja forte, capaz de deter aí os grandes latifundiários que gostam de atear fogo para que possam criar novas estruturas, destruir o meio ambiente e lógico, né, explorar a terra. A gente sabe que tem que haver um equilíbrio econômico e isso o governo, com certeza, ele deve fazer, deve estudos e controlar de uma maneira rica esses processos. Agora, os equipamentos, eles têm fora do país aqueles Boeing 747, aqueles aviões gigantescos de carga, e quando a gente olha a condição de lançamento, por exemplo, de grandes litros d'água, por exemplo, um helicóptero ágil, a gente vai aqui em São Paulo fazer lançar aquele Bambi Bucket, que é um cestinho que vem embaixo captado a água de um manancial e jogado na base do fogo, ele tem 550 litros. E aí você pega um avião, às vezes ele tem uma condição de 20 mil litros. Então, como que você vai fazer isso? 60 mil litros, né? Como é que você vai chegar com isso de uma região onde você está trabalhando com 500 litros d'água? Um aviãozinho um pouquinho maior, às vezes com 700 litros d'água. São aqueles aviões de pulverização de plantações. Então, eu vejo, assim, a possibilidade de você implementar novas tecnologias, elas são caras. Há, sim, a possibilidade de colocar também essas tecnologias, materiais produzidos quimicamente, como retardantes anti-chama, e eles não vão só causar uma extinção do fogo, porque o fogo ele é criado com os 3 elementos reagindo em conjunto. Se você é um desses elementos, por exemplo, se ele tem o fogo, ele tem que ter o corpo. Se eu jogo água, eu vou resfriar o fogo. Então, o fogo tirando o calor do fogo. Muito bem. Se eu uso esse, e como é que eu tiro o oxigênio dentro de uma grande quantidade, de uma grande área? Usando um retardante, a gente chama, por exemplo, eu jogo água com retardante. Ele impede que o mato entre em contato com o oxigênio e também resfrie. Logo, eu utilizo equipamento como técnica e o resfriamento como técnica. Então, vou usar 2 hipóteses para que eu possa quebrar essa reação em cadeia e apagar o incêndio. Então, isso são estudos e, com certeza, o Brasil pode caminhar para isso, para a gente ter melhores resultados. Recentemente, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou que estava lançando, junto no trabalho dos bombeiros no Pantanal, mato-grossense, lançando retardantes de incêndio, retardantes de fogo. E ele foi muito criticado por essa política, por ecologistas e ambientalistas, principalmente, que dizem que o retardante causa um dano à fauna e à flora do local dos incêndios, que essa não seria a maneira mais correta de combater incêndios. O senhor concorda com esse perigo que o retardante oferece à vida animal e à vida vegetal no local dos incêndios? Gamberini, eu sou uma pessoa que eu trabalho há muito tempo nessa área. E eu vejo que um incêndio, se ele começa a tomar proporções grandes, como infelizmente tivemos no Pantanal, também nas grandes áreas, até na Amazônia, há necessidade, sim. Defendo o ministro. Ele tem que agir de uma maneira onde ele vai ter toda a tecnologia disponível para conter aquele fogo. Como é que você quer conter um incêndio? Lógico, vão ter os efeitos colaterais, terão os efeitos
laterais, mas eles são efeitos onde o fogo ele vai muito mais devastador para uma região inteira se você não conseguir controlar. Então, a gente tem que ter um meio termo nesse sentido. Não adianta o ambientalista ficar todo revoltado com o governo e foi lá, por exemplo, e tentou ter as chamas com grandes equipamentos, com a tecnologia, utilizando produtos de retardantes anti-chama, porque todo mundo faz isso no mundo inteiro. Como é que você vai conter um incêndio desse? Então, eu vejo como uma ação que o governo tinha que investir, sim. Ele tinha que conter aquele fogo. Nós temos as condições climáticas ali, por causa do ano, e El Niño, Laninha, que não deixam que determinadas frentes frias possam continuar, aqueles rios que passam, rios, eu falo entre aspas, mas que passam nos céus entre a região sudeste e a Amazônia. São rios de água que passam por ali. E agora as condições climáticas nesse ano, ela fez com que nós não tivéssemos essas possibilidades, para que tivesse água ali caindo do céu normalmente, para que as regiões ficassem alagadas, que apagasse o fogo resfriando, extinguindo aquele fogo por ações naturais. Então, eu vejo que há necessidade de você aplicar. Eu sou bombeiro. Se a gente está vendo uma cidade de fogo e o fogo vai destruir toda uma região, nós temos que utilizar os meios necessários para apagar aquele incêndio, senão o dano ambiental, não só fauna e flora, ele seria irreversível e demorar muito mais tempo para se recuperar. O ser humano ele é bastante pretensioso, ele acha que ele evolui com o tempo, ele acha que aprendendo ele vive melhor, vive de maneira mais harmoniosa com a natureza. A sua experiência como bombeiro mostra que o homem trata corretamente o meio ambiente ou o homem é cada vez mais predador do meio ambiente? Olha, Gamberini, o que a gente vê é que o homem ele é mais predador do meio ambiente. Talvez por nós não termos políticas públicas, ambientais, que possam ser aplicadas já na escola, para que uma criança já descubra o poder que a natureza tem dentro do seu meio onde ele vive e como ela pode deixar a situação muito melhor, a qualidade de vida para ela. Talvez os outros países mais desenvolvidos, norte da Europa, onde eles já passaram por situações mais complicadas, onde você tem ali um respeito muito maior ao meio ambiente, onde colocam as situações da educação ambiental como uma condição já de sobrevivência, de vida. Uma criança já separa o seu lixinho, por exemplo, que ela produz, ela vai tomar o suquinho ou na caixinha de papelão, ou no plástico, ou no vidro, mas ela mesma já limpa, depois que ela tomou, ela passa uma água, ela coloca na caixinha certinha sobre, por exemplo, qual tipo de material reciclado ela vai conseguir cooperar para ter um aumento. E isso eu acho que a gente está muito longe de acontecer no Brasil por causa dessa falha. Eu vejo, sim, como bombeiro, muitos lugares, em comunidades, por exemplo, trazendo mais nosso dia a dia. Aqui em São Paulo, quando a gente vê algumas comunidades, grandes comunidades, as pessoas procedendo dessa forma. Ela vai pegar o lixo que ela produziu, aquele lixo ele vai ficar próximo da casa dela, e para que ela se livre daquele lixo, porque às vezes não tem uma coleta determinada naquele ponto, ela vai atear fogo. Então, a gente vê total despreparo, porque ela vai colocar em risco não só saúde por causa daquela grande quantidade de gases emanados da queima incompleta, mas também produzir incêndios dentro da própria comunidade. Muitos deles começam assim. Que a gente vai falar foram casuais? Não, foram propositais, porque alguém atirou fogo naquela quantidade de lixo para que ele desaparecesse. Mas ele se espalhou rapidamente, atingiu a primeira casa, o primeiro botão de gás, e aí você sabe, você é um jornalista há muito tempo, quantas vezes você já não cobriu os incêndios e as condições difíceis na cidade de São Paulo, quando... Joelma, Andraus, Grande Avenida, os três eu cobri, Joelma, Andraus e Grande Avenida, como repórter. Como repórter. E também os factuais, né? Dos programas de televisão que você sempre acompanha, um jornalista atento, você sabe que essas ocorrências elas tendem sempre a estarem, infelizmente, naquela forma imediata, atingindo as
Pelo que a gente percebe na conversa com o senhor, Major, a questão o trabalho dos bombeiros se deve muito à falta de educação, no sentido mais amplo do termo, da nossa sociedade, porque a nossa sociedade é que é mal educada e acaba sendo o agente principal do fogo, não é isso? Olha, é isso. Nós temos, como a gente tenta fazer trabalho, né, como a gente já passou por as situações, a gente sabe que as situações que fogem do controle, ela fica muito complicada. Coloca em risco a vida das pessoas, destrói o patrimônio, destrói o meio ambiente, porque do lado de por exemplo, um edifício Wilton Almeida, quando lá no Paissandu acabou pegando fogo e colapsando. Quanto de água nós não utilizamos ali? Quanto de recursos foram caídas nas vias subterrâneas com aquela grande quantidade de materiais tóxicos que depois foram parar nos mananciais, no rio? Quanto de destruição do próprio ambiente do entorno, toda aquela poeira tóxica de grandes quantidades ali, estudos, não no País de Almeida, mas quando caíram as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, a quantidade de pessoas com câncer que elas tiveram no entorno, né, quando houve, infelizmente, aquele colapso após ataque. Então, você tem uma grande quantidade de problemas causados pelas ações, não só dos incêndios, mas também as que se refletem em incêndios. E vaza o gás, porque houve o rompimento, você vai contaminar depois um lenço freático por causa da grande quantidade de materiais que são lançados ali. Então, você tem uma gama de fatores que talvez as pessoas não entendem. Por isso, a gente precisa ter uma educação pública que nós colocamos, é uma sessão especial do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo, onde trata dos assuntos, e a gente gostaria muito que as pessoas aprendessem antes de acontecer um acidente, porque nós já aprendemos nos bombeiros fazer prevenção, que a prevenção a gente não coloca em risco as pessoas, a gente está menos. A ONU fala que cada E a prevenção é muito mais barata, né? Exatamente. A ONU fala de $1 investido na prevenção, você vai deixar de gastar depois $7 para conseguir colocar tudo em ordem novamente. Será que não é mais fácil a gente estar com prevenção, Gamberini? Muito bem, Major. Agradeço muito a sua participação aqui no Planeta Azul. Foi um grande prazer conversar com você. Nós estivemos hoje com o Major Palumbo, do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Muito obrigado, Major. Um forte abraço a vocês e agradeço demais a participação.